Olá! Se você quer aprimorar as suas soft skills ou ajudar a desenvolver pessoas em suas habilidades comportamentais para que elas tenham um bom desempenho profissional, esse vídeo traz uma perspectiva muito importante, mas nem sempre considerada. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal do Afinando o Cérebro no YouTube. Meu nome é Ingrid Guiloff e vamos falar sobre quando o que o seu cérebro faz com o que você ouve é necessário na sua vida profissional. E isso vale para quem é gestor entender e observar esses aspectos e compreender melhor a performance do seu colaborador em determinados contextos, assim como vale para o fonoaudiólogo ajudar a desenvolver a competência comunicativa dos seus assessorados e pacientes. Quando nós falamos em vida profissional, não há dúvidas de que as habilidades comportamentais proporcionam mais resultados positivos para a carreira, certo? Existe até um nome frequentemente usado para o conjunto de tais habilidades comportamentais: soft skills. Ao contrário das chamadas hard skills, que são aquelas habilidades técnicas que nós podemos desenvolver por meio de treinamentos e cursos e obtermos certificados que as atestem, as soft skills se referem a habilidades comportamentais relacionadas à maneira como uma pessoa lida com o outro, ou seja, como funciona a interação dela em grupos e, ao mesmo tempo, como ela lida com as suas próprias emoções. Quanto mais positivamente o profissional consegue lidar com essas situações ambientais e psicológicas, maiores são as suas habilidades de soft skills. Durante muito tempo, as hard skills eram as competências mais relevantes ao se considerar contratar um profissional. Mas nos últimos anos, as soft skills aparecem com muito mais relevância e destaque, tanto para a contratação como para a manutenção e a evolução da carreira de um profissional ao longo da sua vida. A revista Valor Econômico, em 2014, compartilhou os resultados de uma pesquisa do site de recrutamentos Career Builder, e uma pesquisa que foi conduzida nos Estados Unidos analisou uma amostra de mais de 2.000 gestores profissionais de recursos humanos. Segundo essa pesquisa, entre as 10 soft skills que as companhias mais dizem buscar nos profissionais está a comunicação efetiva. E a comunicação efetiva tem dois lados, a fala e a escuta, passando pela percepção do meio, das pessoas e da leitura da sua própria abordagem no momento em que você fala. 77% dos empregadores, segundo essa pesquisa, acredita que essas características são tão importantes quanto as competências técnicas, é aquilo que está no currículo aprendido para executar um trabalho. E para 16%, as soft skills são até mais importantes que as capacidades técnicas. Mas, por serem mais abstratas, essas habilidades podem não ser facilmente reconhecidas. Você já viu alguém ter um certificado de comunicador consciente? Ou um diploma em empatia? No máximo, a pessoa pode fazer um curso que garanta conhecimentos teóricos, mas a comprovação da habilidade é demonstrada mesmo nas relações e na entrega de um trabalho. Como já disse Cabreira, competência é algo que você tem e os outros percebem. Considerando os possíveis contextos da comunicação profissional, incluindo o domínio sobre a voz e a fala, quando que você sabe que o processamento auditivo central é necessário para a comunicação? Olha, preste atenção, porque a lista pode ter vários itens que você pode precisar desenvolver e vale a pena registrar. E todos os itens que eu vou falar têm relação direta com o processamento auditivo central, ou seja, com aquilo que o seu cérebro faz com o que você ouve, inclusive com a sua própria voz. Então, olha só, você recruta habilidades do seu processamento auditivo central quando você precisa prestar atenção e entender qualquer informação. Mas você também precisa dessas habilidades quando você vai se comunicar. Adequar a intensidade, o volume da sua voz ao tamanho e à acústica do ambiente em que você vai falar.
Ou quando você vai ajustar a intensidade da sua voz em relação ao número dessas pessoas que estão no local, para não falar nem muito alto, nem muito baixo. Ou quando você vai usar um microfone, por exemplo, e precisa ajustar a sua voz em relação ao equipamento disponível, à amplificação do som, para não parecer que você está gritando ao microfone. E de acordo com o retorno, ou seja, com o feedback que a gente recebe da própria voz, seja um retorno do próprio ambiente, ou via caixas de som de retorno, ou aqueles dispositivos profissionais que cantores e alguns repórteres usam, chamados in-ear. Em todas essas situações, nós precisamos ter um bom monitoramento auditivo para regular a intensidade e a força que colocamos na nossa voz. Também precisamos do processamento auditivo quando nós não ouvimos bem a própria voz, por exemplo, porque estamos com muitos sons e ruídos no ambiente. Então, você não ouve bem a sua voz porque os sons mascaram ou competem com esse retorno da nossa própria voz. E aí nós precisamos manter a qualidade e a fluência da fala. Precisamos do processamento auditivo para isso. Agora, um outro ponto que pode ser necessário para um profissional que, por exemplo, muda de região no país, ou um ator que vai criar uma personagem. Quem quer ou precisa modificar sotaques ou regionalismos, sejam eles em alguns fonemas específicos, ou no ritmo da fala, ou na prosódia, na melodia da comunicação, também precisa ter um bom processamento auditivo para perceber o modelo da fala do outro, né, de como perceber o outro e se monitorar para falar no mesmo padrão. O processamento auditivo também é necessário para perceber as pausas na sua própria comunicação ou na comunicação do outro. E a gente precisa perceber isso, por exemplo, para percebermos a hora de fazer a troca de turno da nossa fala com o nosso interlocutor. Ou seja, perceber quando o outro fez uma pausa que eu posso interromper e é quando a pausa é simplesmente uma pausa mais longa para ele respirar. Com o processamento auditivo, também percebemos nuances da prosódia que indicam as emoções do nosso interlocutor. E assim, podemos identificar o tom ideal da nossa própria comunicação naquele momento. E também compreender as variações da prosódia, né, dessa melodia da voz, que me ajuda a expressar diferentes emoções de um modo natural e que o outro consiga perceber. E não é só na fala. Quando você vai ajustar a sua própria voz, a melodia, por exemplo, de uma música, para você cantar afinado, você precisa de um bom processamento auditivo. Ajustar a voz em relação ao timbre do instrumento ou afinar a voz em relação a um grupo que está cantando também tem a ver com esse processamento que você faz do som. Olha só quantas situações em que você usa o processamento auditivo para ouvir e traduzir o que você ouve num outro idioma, para você compreender aquela comunicação que você recebeu por uma ligação telefônica, para você participar de uma videoconferência que nem sempre está com uma boa conexão, para você dividir a atenção entre a sua fala e uma outra atividade, como, por exemplo, o gerenciamento de uma aula ou de uma reunião mediada pela tecnologia. Para você perceber a projeção e a intensidade da voz adequados para você ser percebido num grupo de pessoas. E, além disso, o processamento auditivo está na base do processamento de uma informação que você recebe para que você possa compreender com rapidez e organizar uma resposta diante dessa informação. Até mesmo nas sutilezas, quando precisamos diferenciar entonações que evidenciam informações com duplo sentido, ambiguidade, sarcasmo, ironia ou outras situações nas quais a entonação muda o sentido do conteúdo. Quer um exemplo? Um exemplo bem simples. Você prefere ouvir um "vem aqui" ou um "vem aqui"? Além de perceber o tom e monitorar a sua fala, percebendo se a dicção está ou não clara, ou se houve uma falha na emissão de fonemas, o processamento auditivo também está relacionado à sua capacidade de absorver novos vocabulários específicos de uma nova área de conhecimento ou de atuação, o que é importante no processo de aprendizagem contínua. E também
para algo essencial para a sua produtividade e para a sua saúde mental, principalmente em ambientes de coworking ou em home office. Manter a concentração em uma tarefa na presença de competições sonoras no ambiente. Sim, pois quando estamos em um ambiente com competição sonora, o nosso cérebro precisa ativar mais áreas para processar a informação, gerando um maior desgaste energético e, consequentemente, maior fadiga mental, além de impactar diretamente seu poder de foco. E mesmo quando uma pessoa está fazendo um acompanhamento com um fonoaudiólogo, por exemplo, o processamento auditivo é necessário para essa pessoa conseguir reproduzir os exercícios fonoaudiológicos e realizar ajustes a partir do modelo oferecido pelo terapeuta. Isso também vale para aulas de canto e para aulas de teatro. O fato é que as habilidades auditivas são recrutadas sempre que você se comunica, escuta e busca perceber e entender bem o que você ouve. Quando você se concentra, quando você foca para aprender algo, principalmente num ambiente mais desafiador, com sons competitivos. Então, para desenvolver as suas soft skills, lembre-se de considerar o processamento auditivo no desenvolvimento da competência comunicativa. Fale com um fonoaudiólogo, ele pode ajudar a avaliar e estimular as suas habilidades auditivas com programas como o Audibility, o Afinando o Cérebro. E lembre de curtir e compartilhar esse vídeo para que mais pessoas fiquem atentas ao processamento auditivo central. Algo que, quando bem desenvolvido, pode mudar os seus resultados nas relações, nos estudos, no trabalho e na vida.